Cheguei. Oi, Olá! o gato estava aqui já conversando. Enquanto você não chegava, ele estava fazendo a sua vez. Ah, sim, claro, eu acho que é importante, né? Alguém contribuir, compartilhar, né? Aí, ó, ele Aí, ó. tá só querendo se manifestar ainda. Hoje ele vai participar mais ativo. Calma, cheguei. Daqui a pouco ele vai falar de novo. É que eu acho que o assunto é interessante, acho que por isso. Ah, certamente é. Deve ter a sensibilidade dos hertz do tema de hoje. Ah, o Celino são craques nisso, sem perceber. Aí, ó. Ixi, Aí, ó. Tá vendo? Ele concordou, você viu, né? ele tá nervoso ainda. Tá aqui do lado miando. Mas Vamos começar, né? vamos, Tá de olho no cronômetro, senhor controlador? tá aqui. 5 minutos antes eu aviso, para dar tempo de se despedir. Senão você faz igual eu fiz semana passada, um store falando, valeu, galera. Isso também. Eu vou ficando fera nisso. Eu tô vendo. A gente vai aprendendo pouquinho, pouquinho, a cada uma que vai vivenciando. Mas, por favor, Gustavo, eu acho importante você se apresentar, antes de mais nada. Tá bom, eu me apresento. Eu já nem sei mais o que falar. Já tô tão, né? Que eu vou apresentar como? Tudo bem. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Eu sou facilitadora em constelação familiar, terapeuta também. Entrei nesse meio graças ao mestre aqui, que está junto comigo na sala. Venho cada vez mais no processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvendo também para auxiliar as pessoas a passar por esse processo, afinal a gente só consegue levar o outro até onde a gente vai, né? Não é possível. Tudo isso que a gente vem falando para vocês nas outras lives, e vai falar hoje, vai falar nas próximas, são processos que a gente também já passou. Alguns já mais concluídos, outros ainda no caminho, mas a gente passou na pele. Então, a gente fala com um pouquinho de propriedade também, não só de estudos e técnica, mas com a vivência mesmo. Talvez por isso do conviver, né? E aí a gente passa a vivenciar as coisas de verdade. E aí eu passo a palavra para você. Obrigado, obrigado. Bom, eu sou o Maurício Satoshi, facilitador em constelação familiar, e até minha história é um pouco distante, né, da linha do autoconhecimento, vem lá da área de tecnologia, de automação, mas foi nessa área que eu comecei a perceber ali algumas dores. E sabe quando tá tudo caminhando ou tudo demonstrando que tá ok, né? Questões familiares, profissionais, parece que tá tudo indo bem, tá tudo evoluindo. Só que você você se depara com algumas dores que você não sabe o que é. Você tem às vezes dificuldade em levantar, em sair. Você acorda, mas às vezes fica ali com vontade de ficar parado, sem querer mais se movimentar. E isso tudo foi me despertando buscas. Para mim não fazia sentido aquilo. Né? Alguém que vem da área de exatas, muita lógica, pô, família tá indo bem, profissional tá indo bem, por que eu vou me sentir desse jeito? Né? Mas eu estava. E aí eu comecei a trabalhar e buscar mais sobre o autoconhecimento. Numa dessas buscas eu me deparei com a constelação familiar. E ter esse contato vivencial que foi constelação, o que é constelação familiar, para mim foi tão profundo, tão diferente, que aí eu falei assim,
isso não pode ficar só comigo, não. Eu preciso, de alguma forma, levar um pouco mais disso, tornar isso de conhecimento de mais pessoas, né? E aí nisso eu venho fazendo todo esse trabalho, como a própria Priscila mencionou, né? Nós fizemos algumas constelações, ainda fazemos, né, constelações. No início eu a constelava, hoje a gente faz uma alternância, a gente vê qual é o ponto que necessita ser visto pela sistêmica e a gente vai também praticando, vivenciando, que no meu entender é a melhor forma de conhecer a constelação. E o melhor de tudo, assim, para alguém que veio de uma formação e com uma cabeça tão lógica, é que essa técnica, quanto mais você pratica e vivencia, mais você se permite sentir, parece que mais ela revela, mais informações ela traz. Algumas profundas, dolorosas, mas depois que isso vem à tona, vem também uma sensação de alívio completamente diferente. Completamente diferente. E eu convido a conhecer um pouco mais da constelação. Nessas lives a gente está trazendo um pouco de informações da sistêmica, mas de uma forma mais sutil, mais tranquila, sem tanta teoria, que também pode ser algo mais maçante. Mas nós temos alguns vídeos também para falar disso. A gente pode reservar uma live falando mais da teoria. Tem gente que gosta, né, de mergulhar, Priscila? O que você acha? Ah, eu gosto. Bom, eu sou suspeita, né? Eu sou muito suspeita, porque mesmo baseado em outros tipos de técnicas e teorias, a sistêmica ela me acompanha. Quem é cliente sabe, né? Que se eu não. E já até sabe, quando eu faço determinadas caras, já fala, já sei, isso é sistêmico, né? Eu falei, pois é, isso é sistêmico. Então as pessoas já até conhecem as caras que a gente faz quando já capta alguma coisa que vem da sistêmica. Até baseado no que você, nessa proposta, além de a gente fazer uma live especial, acho que para a sistêmica, que super merece, né? É convidar também para essas vivências que a gente tem, para poder conhecer mais, porque a constelação, a teoria, na verdade, ela é muito simples, ela é muito objetiva. Você tem 3 leis, essas 3 leis, quando estão em desequilíbrio, geram emaranhados, e essa é a sistêmica. Mas quando a gente vivencia isso, a gente começa a entender como aplicar isso na nossa vida, que foi o que me encantou e foi o que me trouxe para a sistêmica, né? Quando começa você a falar, nossa, olha, essa fala aqui me tira do lugar. Olha, quando eu falo assim de fulano, eu estou excluindo. Nossa, quando eu estou invadindo o espaço do outro, eu estou gerando um desequilíbrio. Então, assim, é super simples. Uhum. A teoria é simples, não é? Sim. A teoria ela é simples, ela não é uma teoria complexa, cheia de números, cheia de cálculo, com estudos filosóficos, científicos, cheio de... Eu sou trouxa, vai ficar. Cheio de coisas, né? De florear. Ela é muito objetiva. É identificar qual é a lei que está em desarmonia e harmonizar. Qual que é a dificuldade da sistêmica? Vivenciar. Que é quando você vivencia aquilo. A constelação, ela não é só uma teoria, né? Ela é uma experiência, ela é uma vivência de vida, ela é um estilo de vida. Assim como a gente tem vários outros estilos de vida, a sistêmica, para mim, ela é um estilo de vida. A partir do momento que você compreende as ações do dia a dia dentro da sistêmica, você vai mudando o seu comportamento, mudando o seu olhar, trazendo uma nova consciência. E aí você começa a agir diferente. Com novas consciências, eu mudo o comportamento, né? Exato. E aí isso é o que permite. É uma vivência. Que vivência, né? E que vivência. Demais. E a gente continua se surpreendendo. Quantas vezes a gente não abre um campo, isso cansados de constelar, cansados de participar de outros campos, de outros colegas, dos professores e tudo mais,
e a gente continua se surpreendendo com o que aparece. Com o quão sutil e o quão, às vezes, detalhista é a constelação, né? E quando é necessário, porque às vezes ela precisa de um olhar mais geral. E a gente percebe que ela atua e que ajuda muito as pessoas. E às vezes ela precisa ir num nível de detalhe e é impressionante como essas informações vão surgindo, né? É vivenciando, não adianta. A gente pode passar aqui o dia todo falando de constelação, mas nada como vivenciar e, se possível, até entrar numa representação, né? Que para mim isso foi o grande diferencial. Assim, é importante a gente falar, até trazer essas informações que a gente está trazendo agora, até para mostrar a base que a gente tem de todas as lives que a gente tem fazendo, que a gente está fazendo. A gente não está tirando da cartola um monte desses assuntos, né? Falando assim, não, olha, a gente inventou isso aqui agora. Ou olha, dentro do nosso julgamento funciona assim. Não, existem alguns estudos, existem alguns materiais, mesmo que não seja científico, né? Daquela forma lá bonitinha, que você faz a bolinha flutuar lá, coloca a água e o óleo e não se misturam, né? Desse campo de visão a gente não consegue provar constelação. Mas você tem aí um histórico muito grande de vivências, de depoimentos, de livros que trazem essas informações, né? E ainda assim existem estudos para trazer de forma mais sólida o que é a constelação, né? Então, assim, constelação é vida. E hoje, até para ilustrar um pouco e conseguir, né, de alguma forma, criar alguns links de constelação com o nosso dia a dia, nós temos um tema hoje, né, para dissertar, para conversar, dissertar não, para conversar a respeito. Super Gêmeos ativar! Como nós temos falado muito sobre relacionamentos, né, e quem acompanhou desde a nossa primeira live, como algumas heranças, algumas questões que nós carregamos dos nossos pais, da nossa ancestralidade podem interferir, como isso acaba tocando em alguns comportamentos de maior dependência ou maior independência, né? Na semana passada nós falamos sobre as metades das laranjas, então como era ser parcial, como chegar como metade numa relação. Hoje nós falaremos sobre almas gêmeas. E o que você acha de falar um pouquinho de história, origem, Priscila? Me deu esse estalo agora sobre o termo almas gêmeas. Eu acho que é interessante. Eu não sei muito bem a fundo aonde surgiu, né, o termo. Você tem essa informação aí? Olha, eu tenho duas possíveis origens, tá? Uma vem da própria mitologia grega, de Platão, né? Onde tinha ali, eu vou contar a história bem por cima, que eu não tenho ali os detalhes, mas é como se cada ser humano ele fosse composto por 4 braços, 4 pernas, tivessem ali 2 órgãos sexuais, né? 2 cabeças, e não lembro bem ali se foi numa alguma ação que eles fizeram, meio que desafiando os Zeus, ele resolveu cortar esses seres pela metade. Então, esse ser de 4 pernas, 4 braços, 2 cabeças, ele foi dividido no que nós somos hoje, né, mais próximos, 2 pernas, 2 braços, uma cabeça, e separados. E depois disso iniciou-se esse movimento e um buscar pelo outro, para que se voltassem a se completar, né? Então, conheço um pouco disso referente à mitologia grega. E uma outra parte vem já mais de uma linha das doutrinas, do espiritismo, né?
que tem uma relação ali em criação de almas, numa ação conjunta de almas com objetivos semelhantes, com questões semelhantes. Então vem muito nesse movimento como os filhos gêmeos, né? Num processo de criação... Semelhante mais ou menos, né? Oi? Semelhantes mais ou menos, né? É. Pelo menos a visão romantizada dela não é semelhante, né? Pois é, a visão romantizada não. Mas aí você até complementa com isso. Eu acho que é importante já fazer esse gancho. E nisso, nessa criação, assim, são almas gêmeas por objetivo, por intuito, né? Pelo momento da criação. Então tem ali muitas questões similares entre elas. Muitas questões iguais até. Mas isso, de repente, não significa que um tem que ficar caçando pelo outro aqui, até nessa base mais espírita, né, Priscila? O que você acha? Baseado nisso, nessa base, nessa última base, eu acho que a primeira, ela é mitológica. Para mim, como toda história mitológica, você tem aí um significado por trás, né? Como na Bíblia, como nos livros sagrados e tudo mais. São histórias que, na verdade, têm um significado, né, que não é exatamente o literal, como a gente entende e até dissemina por aí. Então, isso é uma falha do ser humano, né? Querer ficar interpretando tudo de forma literal, depois sai disseminando e dá as cagadas que a gente vê por aí, né? Não estou em sessão terapêutica, eu posso falar, tá? Minha opinião aqui é válida. Claro. Mas assim, até dentro do próprio espiritismo, enfim, existem algumas contradições quando eu observo essa questão da alma gêmea. Porque você diz que existem 7 pessoas que são iguais a você pelo mundo, por exemplo. Você tem 7 de você por aí. Não tem aquela pessoa que você fala assim, nossa, você parece tanto fulano. Nossa, como você lembra fulano. Entendeu? Então, existem algumas teorias aí, apesar de vir de uma doutrina mais espiritualista, mais, né, do espiritismo, eu também vejo que existem algumas controvérsias nesse negócio do ser literal, né? A gente tem que pensar que nós somos grupos, né? Então, a tendência de nós termos semelhantes é muito maior. Então, dentro da família, você tem alguns comportamentos que são semelhantes. Porque existe ali um padrão, entre aspas, de que é ensinado de pai para filho, geração após geração, são costumes, hábitos, igual a gente estava falando hoje à tarde, que vão sendo passados de geração após a geração, e isso vai dando continuidade. Você tem dentro de outros grupos que se afinizam ali por interesse. Então, por exemplo, a gente que gosta de constelação. Faz parte de grupos que falam de constelação. Então, a gente se afiniza por interesse, né? Mas isso não quer dizer que nós somos iguais. Nós dois somos formados pela mesma professora. Opa! Acompanhamos os mesmos grupos e atendemos de forma diferente. Sim. Temos pensamentos similares. Análises diferentes, mas... pontos de vista diferentes. Sim, quantas vezes a gente não conversa? Eu penso isso, eu penso isso. E às vezes não bate nada. Às vezes bate tudo. Mas tem hora que realmente fica na diferença, né? Fica na diferença, às vezes não dá. Às vezes a gente tenta e não acha o meio do caminho, né? Porque esse é o nosso papel também, achar meios do caminho. Mas imagina isso num relacionamento amoroso. Como que isso é possível? Porque a alma gêmea, né? Você vai buscar uma alma gêmea, as pessoas, primeiro, alma gêmea, a gente já diz que é igual, que é isso que é, né, na teoria. Agora, gêmeos, você tem os univitelinos e os bivitelinos. Já começa, os bivitelinos nem iguais são. E os univitelinos normalmente têm personalidades totalmente diferentes. Tem algumas coisas que se combinam ali, algumas características de pensamento, de fala, mas eles são diferentes. O pessoal romantiza, né?
Eu acho que tem uma questão do romantizar, e eu estava pensando aqui num outro aspecto também. O ser humano, no geral, ele quer muito uma receitinha de bolo, né? Então pensa assim, se a gente colocar que tem que encontrar alma gêmea por aí, vamos dizer que alguém tenha alguma capacidade diferente de distinguir se esse é uma gêmea desse ou não. Ele acessa algum registro lá e se diz capaz de perceber isso. Hum? Sim. E torna algo mais fácil de você começar, uma ideia de começar literalmente a vender essa ideia. Isso você consegue expandir e essa receitinha de bolo de inúmeras formas, até na música, né, que a gente mencionou, fez a brincadeira, né? E faz todo mundo correr atrás dessa alma gêmea, que para ser feliz, eu preciso achar essa minha alma gêmea. Só que Imagina que a gente tá aqui no Brasil e a sua alma gêmea tá lá no Alasca. Tá lá na Rússia, mas não na Rússia onde está habitada. Né? Na Rússia onde não tem nem habitação. Já pensou? e aí? Como vai ser conviver com essa alma gêmea? Como desenvolver algo comum com essa alma gêmea? Né? Com essa dita alma gêmea? E até pegando o termo alma gêmea, e foi até, né, uma forma da gente criar uma provocação nos posts, quando a gente fala alma gêmea, ele está mais para uma questão fraterna, relação entre irmãos, ou de um relacionamento afetivo, de um casamento, de um namoro. Eu acho que se a gente já parar e pensar logo aí, vai ver que tem algo que tá um pouquinho esquisito, não tá tão redondinho quanto estavam vendendo e divulgando por aí. E às vezes a gente pode carregar isso, esse Às vezes? conceito. Eu acho que a gente carrega bastante, né? Quem Às nunca, vezes. quem nunca, né? Das pessoas que estão nos assistindo, quem nunca, que seja por uma fase ou um momento da vida, não ficou assim, puxa, eu quero encontrar minha alma gêmea. Não, sabe, não buscou por isso. E quando a gente vai imaginar essa alma gêmea, o que a gente já busca? Aquela pessoa que, acho que a primeira palavra, uma das primeiras palavras que vem, que me completa. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí a gente já faz um link direto com o que nós falamos na live da semana passada sobre metades da laranja. Então você já inicia uma busca sendo parcial, sendo incompleto, sendo metade. Já mostrando uma dependência disso. Já começa, já cria uma expectativa gigante em alguém que você nem sabe quem é. Coitada do ser quando você encontrar. E te complete de alguma forma. Né? Aí o gato está concordando também. Não. Você fala isso, mas mais nada, né? Esse negócio de alguém completar e tudo mais. Imagina só, aqui já me vem aquelas cenas de garotas adolescentes, que normalmente menina que tem isso, né? Ai, ela completou a minha frase. Ai, ele não sei o quê. Gente, que insuportável é você viver com uma pessoa que sabe o que você está pensando. O tempo todo, 24 horas por dia, que você não consegue respirar. E sabe exatamente os passos que você vai dar, o que você vai escolher. Nossa, deve ser muito insuportável você viver com alguém assim. Você já se imaginou convivendo com alguém com as mesmas características, personalidades que a sua personalidade? Vamos imaginar Olha, aquele irmão gêmeo mesmo? Putz, aqui, outro Maurício. Meu Deus do céu. Querendo me controlar, com ansiedade aqui batendo no meu ombro. Meu, vamos, vamos, vamos. Tá na hora. Ah, não. não vai rolar, gente. Não vai. Eu falo que assim, eu e o Bruno, nós somos totalmente opostos em muitos aspectos. Mas nós temos algumas características da nossa personalidade que são muito semelhantes. Não são iguais, mas são semelhantes. E nessa semelhança já dá pau. Imagina se fosse tudo igual. Não ia rolar.
Eu acho que quando a gente fala em afinidades, né? Como você mencionou, você, o Bruno, eu, a Miriam, sim, existem afinidades, senão também não haveria o Não estaria junto, relacionamento, né? exato. Né? Mas existem também as diferenças. E agora, vamos imaginar aquela pessoa que estava buscando a alma gêmea que é complete? Aquela carga de expectativa que há em cima dessa pessoa, dessa alma gêmea que ela busca? E de repente, vamos pensar assim que encontra alguém que parece muito, que é aquelas características, né? Aquele jeito, o sorriso, a forma de falar, a forma de estar do lado, é exatamente como você estava buscando. Parece que as expectativas estão sendo atendidas, né? O que acontece? Ela infla, vai ainda maior. Só que é inevitável. É inevitável. Vai chegar uma hora que o que vai surgir, o que vai ficar aparente? As diferenças. Alguém, bom, já vivenciamos essas situações, acredito que quem está nos assistindo também, né? Mas é aquele choque oposto, né? Ele vem com tudo a pancada. Aí não é uma pancada leve, porque você colocou a expectativa tão lá em cima, que quando você vê um detalhezinho que vai contra, e geralmente tem a ver com um valor forte seu, né? E vem contra. Nossa senhora, arrebentou a alma gêmea. Que essa alma gêmea não é nada de alma gêmea, né? Eu acho que assim, a gente ficar pensando nessa busca incessante de ter alguém que nos complete, alguém que nos faça feliz, alguém que nos entregue, né, mais do que primeiro que a gente vai cair na lei da sistêmica, que é equilíbrio. Tem que ser proporcional. Se um dá mais do que o outro, se desequilibrou, já não tem relacionamento harmonioso. Porque em algum momento isso vai ser cobrado, né? Essa cobrança ela vai vir automaticamente. E aí, assim, será que realmente essa busca, igual você trouxe, né, é mais fraternal do que de fato amorosa, de relacionamento de casal ali, que um vai complementar o outro, mas um complementar do compartilhar, do dividir os pesos, dividir alegrias, os momentos desafiantes, né? Que você precisa ter alguém, porque nós somos seres também que tem, apesar de nós nascermos e morrermos sozinhos, né? Eu escutei esses dias, eu não sei se você estava no grupo, eu acho que não. Eu não lembro qual das nossas colegas que trouxe. Nós não nascemos sozinhos, nós não morremos sozinhos e nós não vivemos sozinhos. E a justificativa dela me fez pensar muito no que a gente vem trabalhando em relação a essa questão de relacionamento a dois, né? Para você nascer, você precisa no mínimo de 3 pessoas: o pai, a mãe e uma parteira, que seja uma parteira. Né? Correto. Então você precisa de pelo menos 3 pessoas para você estar aqui vivo hoje. Então você precisa de 3 pessoas. Para você morrer, você também precisa de mais pessoas. Você vai precisar de alguém para, né, fazer a autópsia ou dar o laudo que você morreu, até que você morreu. Você vai precisar de alguém que coloque você no caixão, alguém que carregue o caixão, que enterre o caixão ou que queime o seu caixão. Né? Não importa qual é a cerimônia que você vai fazer. Então você vai também precisar de, no mínimo, ali, uma pessoa ou 2 pessoas para fazer esse processo. Então você não morre sozinho também. Você também depende de outras pessoas. Então, o mínimo de dependência a gente tem uns dos outros. Se a gente está vestindo essa roupa, existiu toda uma cadeia para que a gente pudesse vestir essa roupa. Se a gente está se falando aqui, é porque existem pessoas que estão trabalhando no sinal da internet para estar falando aqui. Então, a gente não vive sozinho. Isso eu concordo. A gente não nasce e não morre sozinho. Mas uma dependência de decisões, de ações e querer que o outro se responsabilize por você, aí é uma outra história, que é onde entra essa questão da alma gêmea. Sim. Eu acho que tem um termo que ele tenta trazer um pouco disso que você falou, dessa dependência, que na verdade que é interdependência entre seres. Né? Então eu concordo contigo.
O problema é quando essa dependência ela pesa, quando essa dependência te torna parcial, quando essa dependência reduz você, né? Aí eu concordo que fica extremamente prejudicial. E vamos olhar por um outro lado também, Priscila. A gente está falando de algo aí mais equilibradinho já, né? De dois inteiros. Mas eu acho que é importante também a gente pontuar, trazer aqui, que às vezes essas relações dependentes ou dessas buscas, né, de metades, elas também fazem parte desse processo, do que a pessoa precisa vivenciar para conhecer. Né? E é importante ela olhar, perceber esse movimento dela, aonde ela está, como está, se existe essa dependência, se tem a busca pela alma gêmea, qual é essa questão da alma gêmea que ela busca, né? E pode estar muito vinculado a esse processo, mas o que a gente traz aqui é que isso vai diretamente na questão do equilíbrio. Um acaba dando mais, o outro acaba recebendo mais, então tem um desequilíbrio entre o dar e receber entre essas pessoas que isso vai ficar no sistema, vai gerar uma cobrança, vai trazer... O primeiro impacto geralmente é na harmonia, né, na relação, começa a surgir algum tipo de conflito, e isso pode ir avançando, indo além, sensações no corpo, dores, até chegar a uma questão de uma doença, de um sintoma. Né? Então, acho que é Sim, importante as pessoas olharem para essas questões e o momento de cada um também. Né? e além disso, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente fala de alma gêmea, qual que é a característica que vem assim imediatamente? Perfeição. Que me Só que complete se nem eu sou perfeitamente. perfeito, que me complete perfeitamente. Mas se eu nem eu sou perfeito, se nem o lado do direito é perfeito, que dirá o esquerdo, né? Então, essa questão da busca da alma gêmea tem muito assim, essa coisa da perfeição. Então, que me encaixe perfeitamente. Igual eu dei o exemplo, eu falei das adolescentes que ficam, ele completou a minha frase, a gente pensa igual, aí a gente usa a mesma cor de roupa, a gente tem os mesmos gostos, gosta do mesmo filme, blá, 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 né? Vem com aquele monte, a minha alma gêmea, né? E aí você para e pensa, nossa, encaixa tão perfeitamente que a pessoa não tem direito de falar, hoje eu não tô afim, hoje eu não quero. E gera dependência no outro para a própria felicidade. Eu preciso que o outro continue fazendo o que ele faz, trazendo o que ele traz, para que aí sim eu me sinta completo e feliz. Gera essa dependência com a própria felicidade. Né? Olha aqui, que carga. É pesado, né? E aí eu pergunto para você, né, para você, Maurício, também, mas para quem está assistindo, o que é felicidade para você? Né? Felicidade é um estado? É um ser? O que é felicidade? Ou é um objetivo? Eu preciso de tais etapas, de tais questões para chegar à felicidade? Eu preciso encontrar a minha alma gêmea, a minha metade da laranja, para ser feliz? Como é para Senão eu você? nunca vou estar feliz, né? Como é ouvir isso, hein? Como seria ouvir assim, com atenção? Se ouvir, né, nessa fala, eu busco pela minha alma gêmea, eu busco pela minha metade da laranja para realmente ser feliz. E às vezes vem palavras que ainda fortalecem esse movimento da felicidade. Né? É leve, é pesado, é fácil de manter um equilíbrio disso. Né? Então acho que fica um ponto interessante aí a refletir, né? Para o seu A gente, momento. a gente atende bastante pessoas, né? Nós atendemos assim um número grande de pessoas e em alguns momentos chegam, né?
sempre tem quem nos procura por relacionamento amoroso, né? Porque eu não consigo achar ninguém, porque não dá certo, porque eu não consigo ser feliz com ninguém. Você sabe, Maurício, eu vou até comentar uma coisa que aconteceu comigo. Eu acho que eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos, né? Devia ter uns 15 anos. Eu falo que encontrei bons homens na minha vida nesse aspecto, assim, né? De respeito, de troca, de informações. E ele era um pouco mais velho que eu, né? Tinha 18 anos, tinha a cabeça de 18 anos, claro, né? Tanto que não virou esse relacionamento. A gente depois, alguns anos, quase 10 anos depois, né? A gente ainda tentou alguma coisa, mas não rolou, porque nós somos muito diferentes. E uma coisa que ele falou pra mim, eu tinha escutado o seguinte, que eu nunca ia ser feliz com ninguém, porque eu não tinha sido feliz com uma determinada pessoa. Se eu não fosse pra ser dessa pessoa, eu não ia ser feliz com ninguém. Foi exatamente essa frase. E aí esse rapaz virou pra mim e falou assim, eu só vou te falar uma coisa. Ele falou, não importa quantos anos você tem. E aí ele me relembrou isso mais pra frente, depois quando a gente tentou novamente. Você só pode ser feliz com o outro quando você é feliz sozinho. Foi um balde de água fria, porque eu tinha 15 anos. Imagina, ainda tinha aquela idealização. Não tinha muita essa idealização, não, mentira. Mas tinha uma idealização de achar alguém que fosse alguém especial nesse ponto. Não digo alma gêmea, porque eu não tinha muito essa visão do príncipe encantado, mas eu tinha a minha felicidade dependia do outro. Eu tinha muito isso. Tava naquela fase de começar a namorar, né? Namorar mais sério, esse monte de coisa, as amigas namorando. Então eu queria ter alguém para ser feliz. E aí quando ele falou isso para mim, foi um balde de água gelada, né? Ainda mais que deu 15 dias, ele falou que não queria mais nada. Então, assim, para mim foi um choque, mas eu carrego comigo isso até hoje. Reforça um pouco o individualismo? Reforça, eu sei que reforça. Mas não entregar minha felicidade na mão de ninguém. Porque são as minhas ações. É o que eu faço comigo que vai determinar se eu vou ser feliz ou não. Não depender, né? Não depender de alguém, de algo, para conseguir essa felicidade, para conseguir ser mais inteiro, né? E às vezes a gente vê muito desse movimento, e quando a gente também não se pega nisso, né? Do tipo, puxa, se acontecesse, se eu conseguisse tal coisa, ficaria muito feliz, se eu conseguisse, né? Então, de alguma forma, em níveis diferentes, a gente acaba criando uma dependência. Acho que o termo alma gêmea ele vem numa dependência mais forte, mas a gente faz o mesmo movimento de dependência, de buscar esse encaixe, essa completude em situações, em questões diferentes do nosso dia a dia. Bacana quando a gente começa a perceber, olhar para isso e ver que é possível fazer diferente. Se nem você sabe o que você gosta, como que você vai exigir do outro que ele faça o que você gosta se você não sabe? Não é? Sim. Porque assim, quantas vezes você ficou esperando que a Miriam ou que alguém fizesse por você, ou eu mesmo, que o Bruno, que alguém fizesse por mim, mas nem eu sabia exatamente o que eu queria. Eu só queria que alguém fizesse, mas eu não sabia o quê. Então fica nessa espera, né? E acho que o engraçado disso é que às vezes a gente faz isso ainda por telepatia, né? A gente tenta fazer isso por telepatia. Tipo, você poderia fazer tal coisa para mim, ó, isso ia me deixar tão feliz. Você nem verbaliza, você manda só da telepatia e aí fica esperando ali, né? Fica só acompanhando o movimento da pessoa. Será que é agora que vai fazer? A cena do café essa semana. Vai que cola. Em vez de você falar, eu quero um café, não. Você vai sondar para ver se tinha um café. E não tinha. E não colou. Não.
Fui lá e Não fiz. colou. Fui lá e fiz. Então, mas você estava esperando. Sim. Olha só, ficou esperando. Tá Tentei. vendo? Tentou, né? Tentou. Tentei. Viu? Então, para vocês que estão assistindo, vocês verem como são nas coisas simples, às vezes, que a gente se pega nesses movimentos, né? Não estou dizendo que esse movimento do café é exatamente uma alma gêmea, mas o mecanismo da espera de você querer que o outro adivinhe o que você quer, que o outro faça por você, que te complete, né? Então, eu estou com fome, ele vai me completar fazendo a comida. Quero tomar um café, então ele vai me completar fazendo um café para mim, porque ele sabe que eu gosto de café. Então, assim, E às vezes a gente entra no nível de exigência alto, né? Do tipo do café, de qual é a refeição. Não, hoje eu não queria massa, né? Eu queria um arroz com feijão, eu queria um assado. Você começa ainda a trabalhar isso além, né? E o cria que uma história, né? cria uma história, e naquela expectativa do tipo, não, o outro vai fazer, vai vir, me conhece. Olha como tem Sim. Eu, as eu me pego relações de vez em quando fazendo isso. dependentes. Né? E aí nessas ações dependentes, o quanto um vai criando um peso um no outro. E pode ser uma coisinha besta hoje, né? E no decorrer da semana vão somando a outras e outras. E eu continuo insistindo na telepatia, naquela questão da conexão da minha alma gêmea, que vai entender e só Porque alma gêmea é frustrando. conexão, né? Uhum. Então, é nada mais é do que conexão. Então, quando eu encontro a minha alma gêmea, né? Eu estou conectado. E essa conexão, ela é por telepatia. Porque é exatamente essa frase das adolescentes. Ela completa a minha frase. Isso para mim, assim, essa coisa assim, eu falo e ele termina, né? A gente usa a mesma cor de roupa, a gente faz não sei o quê, parece dois par de vaso, né? É bom que falava, parece mais dois par de vaso, não tem nada de alma gêmea, isso não é bonito. Minha avó nada romântica tirava essa ilusão do príncipe encantado e da alma gêmea total. Rapidinho. Rapidinho. Mas é esse o ponto depois da frustração que vai somando, né? E como a gente vai assimilando isso, vai acumulando também esse movimento. Quando a gente não percebe e insiste nessa cobrança, insiste no movimento da telepatia, nessa conexão, né? Poxa, deu certo até semana passada, estava adivinhando tudo, como que parou, né? Começam a vir uns É, pensamentos nesse sentido. aí você pensa, talvez essa não seja minha alma gêmea, é melhor eu buscar outra. Eu procurar outra. E você vai ficar nessa busca incessante. Sinto muito te informar, você que está assistindo, né? Que essa busca vai ser incessante e você não vai encontrá-la. Porque Sim. a alma gêmea ela tem que ser perfeita, é um encaixe perfeito. E isso não existe, né? Porque nós somos seres em vida buscando evolução, buscando a perfeição. A gente não chega, né? E A a, gente aprende até o último dia, né? correto. Enquanto a gente está aqui, tá realmente nesse movimento do aprendizado. E o quanto às vezes essa frustração, né, que foi gerada, essa busca, esse puxa, eu quero mais, o quanto isso às vezes a relação acaba e de alguma forma a gente ainda percebe vínculos. Né? E aí falando um pouco de constelação, do olhar pelo campo, o quanto às vezes a gente se depara com situações, com casos, onde existe ainda um vínculo com uma pessoa de um relacionamento lá atrás. Né? O quanto isso não pode ter sido ocasionado por esse acúmulo de frustração, por esse desequilíbrio todo, e acaba vinculando, prendendo. Né? E fala, poxa, estou com dificuldade aqui na relação, ou no encontro, ou no progride. E quando começa a observar isso no campo, pela constelação, vê que isso está preso lá atrás. E às vezes a No pessoa fala, relacionamento. já superei, faz parte do passado. Falei, conscientemente tentou colocar um belo de um tapete aqui em cima, né? Mas no inconsciente está claro que
não é bem isso que acontece. Né? Então, Sim, e o quanto a gente se prende, né? A gente nem percebe o quanto a gente se prende nessas ações, nessas situações constantes, né? Você mesmo trabalhou um exemplo meu. Quantos anos eu fiquei presa numa situação que eu nem tinha ciência que eu estava presa numa situação? Foram mais de 12 anos. Presa numa situação que eu não tinha nem consciência disso. Imagina, ficou lá atrás. Sei lá eu quantos anos lá atrás. Imagina. Nunca. E aí eu comecei a perceber que nunca o nariz, né? e não vamos. Coitada da pessoa que ficou presa, né? Também estão os dois aí, né? Estão os dois presos aí nessa questão. E aí não falando da mágica, né? Mas de uma certa magia que tem no movimento da constelação, né? O quão rico é perceber isso e conseguir harmonizar, dar lugar, equilibrar. Eu acho que essa parte sutil da constelação, quando acessa essas questões do inconsciente, que você mesmo falou, né? Não tinha nem consciência, no consciente estava, né, caso encerrado e tudo certo, mas havia sim algo que de alguma forma prendia e trazia uma dor. Né? E ele vai se manifestar com dores de N formas. Você pode, de repente, falar, não vai vir aquela pessoa, exatamente, mas vão vir situações trazendo dores que estão vinculadas e direcionadas a essa pessoa. Coisas que o nosso inconsciente é craque em fazer. Né? Ele vê que o consciente não aceita mais, né, aquela imagem, aquela pessoa, ela vai atrás de símbolos diferentes, né, criando caminhos alternativos, mas que vão levar e vão chegar exatamente em quem precisa, em quem foi excluído, no desequilíbrio que houve na relação. Então, esse Sim. é o aspecto que chama sempre muita atenção na constelação. Né? Por isso que eu falo, 12 anos depois, um pouquinho mais de 12 anos, essa cobrança veio bater na minha porta. Tipo, incessantemente, de forma angustiante, ela bateu na minha porta. Bem, A gente constelou, ele fez essa constelação para mim num sábado. Durante a semana, eu tive a oportunidade de ter uma conversa que eu não tinha tido aqueles anos atrás. E aí sim, colocar uma pedra em cima daquilo que foi. Eu escutei tudo que tinha para escutar, eu falei tudo que eu tinha para falar, e aí ali se harmonizou. Mas o quanto a gente estava preso num sentimento, sei lá, de raiva, porque foi de raiva, né? De mágoa, que a gente ficou preso, nutrindo, talvez ali de forma inconsciente, esse sentimento, nos mantivemos ali presos nesse sentimento, dos dois lados, e isso a gente teve a oportunidade de esclarecer depois. Mas, Ju, por que gerou esse sentimento? Por causa das expectativas. Porque eu tinha as expectativas muito altas, ele também, e assim foi. Né? E não deu certo. E um dos motivos são essas expectativas altas. O que eu espero do outro, o que eu quero que o outro faça, que o outro adivinhe. como Né? essas frustrações marcam, né? Sim. E eu acho que só fazer um parênteses aí no que você trouxe, né? Você trouxe que depois conversou, até depois o movimento da constelação, tudo. Isso não é obrigatório, tá? De repente tem um pessoal que até assusta, fala, putz, grila, eu constelei, apareceu, eu vou ter que ir lá trocar uma ideia. Não. No caso específico da Priscila, foi uma questão que aconteceu, que pode acontecer, né? Mas isso não é obrigatório, tá? O principal realmente é o que está em nós e como a gente está mentalizando, tratando, liberando isso. Né? Não é obrigatório, tá? Essa passagem que a Priscila comentou, mas às vezes acontece. Acontece sim. E tem muito a ver com comportamento, viu, pessoal? Quando eu trouxe isso, aconteceu comigo, poderia não ter acontecido, mas uma questão de comportamento. Como que eu falava dele? Porque ele fez parte da minha história, em algum momento surgiu algum assunto, e como que eu falo dessa pessoa? Isso já pode refletir com você aí que está aí pensando, né? Pensando nos relacionamentos que você teve, nas buscas que você teve no seu caminho.
Quantas vezes você falou, ai, aquele embuste, aquele traste, o cara não presta, ou a mulher não presta, ai, aquela, né, para não falar um palavrão. Então, assim, quantas vezes a gente não fala do outro desta forma, com tom de raiva, com tom de mágoa, a gente escuta cada coisa no grupo de mulheres, né, sobre os homens, né, espero que aconteça determinadas coisas, enfim. Quando você está praguejando, desejando o outro, essas coisas, lembra que isso volta pra gente. Isso fica ali, vai amarrando a gente com essa pessoa, ela não vai embora. Lei do retorno, fica indo e circulando, né? Esse movimento fica circulando entre os dois e prendendo. E aí aí, você sabe que... Fala, pode falar. só aproveitando isso que você trouxe, a importância também da outra lei, né? Da outra lei sistêmica, que é o pertencimento. Se fez parte da história, se relacionaram, independente do tempo que foi, é fato, aconteceu. Se excluir, vai buscar alguma forma de ser visto. Vai geralmente gerar alguma dor, seja numa próxima relação ou em você mesmo, que vai buscar ser visto. Então, melhor coisa, foi verdade, aconteceu, de repente fala assim, putz, não sei onde eu estava com a cabeça, eu estava na cabeça na alma gêmea, estava buscando. Era meu período de busca da alma gêmea. Hoje eu sei que não precisa ser dessa forma, vou fazer diferente. Fez parte do meu aprendizado. Deixa no lugarzinho dele, dela, na história, dos fatos, do acontecimento, que é melhor. Não exclui, né, não tenta apagar que vai Não gerar precisa ficar confusão. lembrando da pessoa. Não é isso, não é ficar lembrando da pessoa. E você sabe que é interessante? Como eu comentei, né? Eu venho de uma criação mais espiritualizada, enfim, muita coisa. E quantas vezes eu recebi, atendi pessoas e vi também minha família atendendo. A pessoa chega e fala assim, nossa, fizeram um trabalho para mim, que eu não paro com ninguém. Fizeram uma macumba para mim. Quantas vezes a gente não vê isso na constelação? Que o pessoal chega e fala, nossa, só podem ter feito alguma coisa para mim. Me amarraram, fizeram qualquer coisa. Aí quando você abre o campo, você vê você lá, você, não é o outro que fez alguma coisa, você presa lá por causa de um sentimento. A representação da outra pessoa está no extremo do campo, está lá do outro lado da sala, de Às vezes até de costas. costas. E a representação da pessoa que está achando que fizeram um monte de coisa está ali batendo no ombro, tipo, olha para mim, olha aqui. Uhum. Quantas vezes, nossa, inúmeras, o que eu recebo de pessoas nessa fala de que fizeram trabalho para mim, só pode. Semana passada eu atendi uma pessoa assim. Peraí, calma, Leguinho, volta aqui, respira. Vamos entender um pouquinho melhor o que é que está acontecendo, né? Por que você acha isso? E aqui eu não estou desmerecendo, eu não estou falando que não existem casos que isso não, que acontece, tá, gente? Isso acontece também, mas não é o caso da maioria. Falar para você que de 100% dos casos que eu atendo, 2, 3% tem um vínculo de fato com uma ação dessa, é uma coisa. Mas os outros 97%, a pessoa que fica vibrando porque, por exemplo, perdeu o cara, entre aspas, para uma outra pessoa. Ou porque simplesmente o cara não quis mais, o cara não quer mais, ou a mulher não quer mais, não deseja mais. Fica somando a frustração, vibrando nesse acumulado de frustrações aí, e nisso realmente acaba se prendendo. E se tem alguma ação externa diferente, na verdade só acaba ganhando mais força com isso. Né? Só Sim. vai juntando ali a fome com a vontade de comer, e realmente aí tá um rebuliço, tá? Né? Aquele emaranhado gigante. Né? Emaranhado é o termo que na constelação a gente utiliza muito quando tem todas essas questões sistêmicas, quando desrespeita a lei da ordem, pertencimento, equilíbrio, o acúmulo desses desrespeitos às leis vai criando cada vez um emaranhado maior e prendendo as pessoas. Né? Sim, e eu vou falar assim, claro que acho que a maior parte são mulheres que buscam esses autoconhecimentos ou entender essas situações, mas eu já atendi homens e os poucos homens que eu atendi voltados para essa questão de relacionamento estavam exatamente vinculados a esse tipo de pergunta, esse tipo de questão. Que alguém fez para separar.
querendo uma explicação externa para uma vivência que estava ali de um relacionamento que não deu certo. Só que você pega que é uma pessoa ciumenta, possessiva, é uma pessoa que não deixa o outro respirar, que tem essa dependência emocional muito grande. Chega uma hora que o outro não consegue mais atender essa expectativa. E né? somando aí, né, como a gente está falando de constelação, desse olhar diferente, é inevitável falar também da autorresponsabilização, de perceber qual é a sua responsabilidade e como está atuando nisso. Né? Quando a gente está muito na culpa ou na vítima, é um outro movimento que dificulta muito. Quando a gente abre um campo da constelação e vê ali muita culpa, alguém sendo muito culpado ou assumindo muito um papel de vítima, percebe o quão denso e o quão trabalhoso é começar a harmonizar isso. E tem que trabalhar muito mais a pessoa sobre esse olhar, sobre essa autorresponsabilização, para conseguir trabalhar e desencilhando desses emaranhados. É um processo, é um processo. E aqui é até como uma orientação mesmo. Você que está indo buscar, está indo atrás, ou tem algum desses questionamentos, a primeira coisa é estar aberto. Porque é exatamente isso, né? Sim. E, infelizmente, né, e sendo um bom controlador, nós temos menos de 4 minutos. Vamos... Já? Uhum. Passou voando, né? Poxa! Eu vou pedir só então para a gente fazendo já as considerações finais, né? Senão daqui a pouco vão derrubar a gente aqui. Então tá, quinta-feira que vem, às 19 horas, nós temos outra live. Por favor, assistam. Compartilhem essa daqui também. Quem não assistiu as outras, corre lá que tá lá no feed. As outras lives. E daqui a algumas semanas a gente tem coisas boas, né, para divulgar para ele. Sim, tem alguns movimentos novos aí. Tem coisa nova aí surgindo. Né? E, por favor, né, se gostaram, se isso fez sentido para vocês, compartilhem o perfil aí do Conviver a 2, tanto no Face, no Insta, no próprio YouTube. Nós temos aí essas lives gravadas, quem quiser assistir novamente, ou não pôde assistir, né, por completo hoje, isso vai estar disponível lá para todos vocês. Okay? Aqui também. E se quiser fazer processo, manda no inbox que a gente, manda ver. Sem dúvida, sem dúvida. E se percebeu, né, algumas questões aqui similares, o quanto isso fez sentido para vocês, também fiquem à vontade em comentar, né? Se quiser trazer algum comentário referente a percepções, a sentimentos disso, ou até fica um pouco nebuloso, quer conversar mais, nos procure, a gente tem várias formas de aplicar a técnica, a constelação, os exercícios sistêmicos, que são ótimos aí para ir percebendo e desenvolvendo esse novo olhar, seguindo essa linha do autoconhecimento. Aí, conseguimos! Finish! Boa noite, galera! Não precisamos do vídeo adicional dessa vez. Não! Conseguimos, controlador. Fechou. Boa noite, gente. Boa noite, mestre. Obrigada por mais uma live. Também agradeço, Priscila. Agradeço a presença de cada um de vocês. E quem assistir depois, estiver assistindo depois também, muito obrigado. Obrigado aí por prestigiar, acompanhar o nosso trabalho. Ok? É isso aí. Curte e compartilha. É isso aí. Uma boa noite a Beijo, todos. boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.